Muita coisa aconteceu com o Bitcoin, com o mercado de cripto nas últimas semanas, e é muito importante você esporadicamente fazer uma análise, uma avaliação do cenário, se está bom para continuar comprado, se tem risco de queda. Então, eu quero nesse vídeo levantar alguns pontos de atenção que você precisa ter para fazer o gerenciamento correto, para não fazer besteira com o teu dinheiro. Vamos lá. O próprio Bitcoin já foi além do topo histórico, já tá na casa dos 100 mil, sendo que a minha referência antes era 70 mil. Ok, foi além. Chegou nessa região aqui e deu uma pausa. De 2024 para 25, o mercado parece que deu uma enfraquecida na tendência. Será que isso mostra pra gente um risco que acabou essa alta, a gente não pode esperar mais nada do mercado? E aí que você tem que sair um pouco de uma informação e buscar várias outras, fazer uma interpretação e chegar em uma conclusão. E é o seguinte: o Bitcoin sim fez uma pausa, mas nós temos motivos para crer que essa pausa pode ser somente para continuar subindo e não motivo de reversão totalitária da tendência do mercado. Eis o porquê. Se você buscar outros gráficos como o total, você vai perceber que a tendência é bem diferente. Apesar do Bitcoin ter formado o topo, o gráfico total, ele já rompeu o topo histórico também, não com a mesma folga do Bitcoin, mas está demonstrando uma força interessantíssima pós-rompimento. Por que eu estou falando isso? Porque se você observar, essa região vermelha é a região do topo histórico anterior, conseguiu romper com consistência, voltou, tá talvez fazendo um fundo duplo aqui, ou seja, tá sacramentando uma confirmação de rompimento. Você sabe a importância, eu sempre venho falando, cara, se inscreve nesse canal, porque todos os vídeos se conectam e é importante para você engrandecer a tua mente para você ganhar mais dinheiro com o mercado, tá? Esse é meu objetivo aqui. E você vai perceber que toda vez que você tem uma linha de tendência, seja uma resistência, qualquer coisa, rompeu para cima, o cenário perfeito é você voltar aqui, ter essa confirmação e ir embora. O que torna essa região aqui de toque como a região mais importante para você se posicionar em uma tendência com mais segurança. Por quê? Porque você está se posicionando depois do rompimento e durante uma baixa. Você não está comprando numa alta. Então, olha só como que isso te dá um conforto para você melhorar as suas chances e ter um retorno, pelo menos com uma zona de compra otimizada. E é exatamente isso que a gente está vendo no total. E o gráfico total ele representa toda a grana de cripto. Então, enquanto esse gráfico estiver otimista, todo o mercado de cripto se mantém otimista. Quando a gente fala para as altcoins, das altcoins é completamente diferente, eu vou te mostrar ainda. Mas, por enquanto, no gráfico diário, isso aqui tá lindo, tá fenomenal. Essa formação de fundo duplo e ainda mais a forma que o mercado reagiu nessa última queda, que entregou uma alta muito boa. Então, isso aqui é um sinal positivo. Sempre, quando você estiver numa tendência diária, você esperar uma nova continuidade de alta, você tem que ligar os topos anteriores e ver se tem um rompimento válido. Que no caso é pegar esses dois topos e ver como que está o comportamento. E você vai notar que o total, ele está literalmente nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, tentando romper essa linha de tendência. Qual que é a interpretação? Toda vez que o mercado ele faz uma pausa do movimento, ele entra numa tendência assim acumulativa, distributiva, qualquer tendência que seja mais lateral, você tem que, primeiro, marcar os dois extremos, que no caso é esse aqui de cima e esse aqui de baixo que já está marcado. E aí você vai buscar qualquer gatilho que o mercado entregue para ele quebrar essa estrutura. Geralmente o quê? Quando dentro dessa estrutura aqui, esse caixote, você tem uma linha de tendência interligada pelos topos aqui, quando isso é quebrado, automaticamente ele rompe isso aqui, tende a confirmar. E ir para onde? Bom, ele está quebrando uma estrutura de baixo, uma linha de tendência de baixa dentro de um caixote indefinido, de indefinição do preço. Quando ele quebra isso, ele vai buscar a próxima região, que é o que? É o extremo de cima, o que leva ele a uma visita desse topão aqui no diário. E vamos lá, se ele tende a bater nessa região depois de romper uma linha de tendência, a chance de um rompimento, dependendo das condições do mercado, é altíssima. Então, você pode até que comemorar esse rompimento, caso isso aconteça, como um ótimo indício de uma retomada de alta. Tá? Isso aqui se tratando do total. Então eu consigo ver nisso aqui que a tendência está saudável, tá tudo certo, temos indícios fortes que o mercado pode continuar subindo se tratando do total.
que é o mercado de cripto todo somado, todas as moedas, enfim. Você sabe que o peso maior para o Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP agora, que eu vou falar ainda mais sobre isso, que isso me chamou muita atenção. Indo para o gráfico do Bitcoin, indo para o curto prazo, é a mesma coisa que está acontecendo. Só que aqui tem alguns detalhes cruciais. Olha só como que ele testou várias vezes suporte, depois que ele fez a pausa da alta, enquanto em cima ele não fez a mesma coisa. Aqui nós temos a mesma linha de tendência. Então, olha só como é que aqui nós temos um suporte forte, enquanto aqui nós só temos a linha de tendência. Assim que o mercado conseguir com sucesso romper isso aqui, o cenário fica lindo, otimista demais pra gente e conseguimos esperar 110, 120, 130, 150 dólares no Bitcoin, a depender das condições momentâneas. E aí a sua pergunta é, pô, mas e as altcoins, né? O Bitcoin pode estar num cenário confortável. Eu vou falar ainda mais sobre esse momento crucial que ele está tendo aqui, que querendo ou não é o divisor de águas. Mas as altcoins, elas estão muito paradas, isso dá uma desanimada, porque às vezes você botou todo o teu capital nas altcoins e tá com essa âncora aí que não sai do lugar. Só que isso aí, você vai filtrar por outro gráfico, que é o Total 3. E é aqui que as coisas ficam bem interessantes, porque no semanal, olha isso aqui. Você vai perceber que a tendência é bem diferente. É bem diferente do Bitcoin, bem diferente do Total. Ambos gráficos já romperam para cima. Esse gráfico aqui não rompeu, ele ainda está abaixo do topo histórico. E é o gráfico que representa as altcoins. Então você pega todo o capital de mercado de cripto como um todo, tira o Bitcoin, tira o Ethereum, sobra literalmente as altcoins representadas nesse gráfico. Então, a partir desse gráfico, você consegue filtrar a tendência das altcoins. E olha que bonito essa construção de tendência aqui, tá? 1, 2, 3, fazendo uma pausa para fazer a última onda impulsiva que leva a gente para alguns alvos lá em cima. Não quero me estender muito em alvos aqui, quero mais para o momento. Então, essa estrutura que ele está tendo meio que lateral, depois de recusar o topo histórico, é normal. O que tornou essa queda, a última queda que a gente viu, nada alarmante. E uma oportunidade de se posicionar com base nesse contexto. Qual que era o suporte mais esperado? Para ele se segurar, quando você vê uma rejeição, uma queda, você tem que buscar o chão para se segurar. Regiões clássicas, só olhar esse topo, com esse topo da primeira onda que ele formou, quando ele impulsionou aqui de agosto de 2023. Foi exatamente onde ele segurou e está fazendo o padrão de equilíbrio aqui no triângulo simétrico. Ou seja, eu olho para isso aqui, tá excepcional. Só que o fator aqui que nós não temos controle é o tempo. Quando que ele vai romper isso? Quando que ele vai buscar essa máxima histórica? Ele vai fazer essa quinta onda? E aí sim, vou deixar bem claro para você, se você está preocupado em vender, tá com medo da tendência virar na sua cara, você vai ter que direcionar o teu esforço no momento certo. Não adianta você direcionar o seu esforço para esse momento, sendo que as condições que você viu do total, desse gráfico, estão boas. Você vai ficar realmente atento quando os principais gráficos romperem para cima. Então o Total 3, ele rompeu para cima aqui, você vai botar todo o seu esforço para identificar sinais de fraqueza da tendência. Tá enfraquecendo, eu tenho que vender uma parte. E você tem que criar uma estratégia sobre isso. Então não é um negócio muito simples. Se quiser se aprofundar e ter mais resultado que a maioria, sabendo exatamente como aproveitar as próximas semanas de forma pontual, link na descrição, eu te profissionalizo o mais rápido possível, mas depende de você também, tá? E aí, nesse contexto, o diferencial que você vai ter vai ser descobrir até onde essa alta vai, que ela não é infinita. Se você for olhar vários cenários, não tem esse negócio de vai subir para sempre, você vai ficar muito rico. Já vi em 2020, 2021, muita gente ganhando dinheiro, ficando milionário, alguns milhões, e do nada começou a cair, começou a perder alguns milhões. Aí ficou assim, pô, vai voltar a subir. Então subiu, começou a cair, a pessoa fala, não, vai recuperar, sobe um pouquinho, cai mais, e foi assim. Então muitas altcoins caíram 90%. Quem ficou milionário, ficou com 100 mil no final da queda aqui, se segurou. Se subiu, recuperou, já é outros 500, já é outro papo. Então, o diferencial é direcionar o seu esforço no momento certo. Eu não direcionei meu esforço para venda porque não chegou gatilho de venda ainda. Chegou pelo contrário, gatilho de compra, porque ele rejeitou aqui,
Enquanto está rejeitando e as altcoins estão preparando um rompimento histórico que tende a trazer uma grana para as alts, e aí sim as minhas altcoins vão performar bem pra caramba. Enquanto isso, o total já tá lá em cima, buscando uma confirmação. Cara, isso junta isso aí, fica bonito, pô. É uma questão de interpretação. Eu já falei que gráfico não é decoreba. Você tem que saber interpretar esses dados. Porque se você olha só o Bitcoin de uma forma de decoreba, eu vi na internet que tem um padrão chamado triângulo descendente, que é exatamente assim. Então aqui nós temos uma resistência, aqui você tem um suporte fixo. Ele vai batendo, 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 vai enfraquecendo e vai romper e vai acabar a tendência. Faz sentido? Olhando para isso, faz. Só que, e o contexto macro do mercado? Faz sentido? A força que ele está demonstrando aqui faz sentido? Faz. Então, mesmo que tenha uma queda agora, que você poderia até falar que esse seria um ponto de atenção, tá? Uma queda rejeitando essa linha de tendência aqui seria péssimo para o mercado. Mas, você tem que considerar outros tempos gráficos. Indo para o 4 horas, olha o que acontece. O Bitcoin saiu dos 88, 89 para os 100, 101 mil dólares. Foi uma alta limpa e rápida, o que abre margem de uma correção. Então é normal, caso ele não tenha força para romper isso aqui, que ele desça um pouco, busque um suporte para tentar um rompimento. Aí sim ficaria lindo o negócio. Então, você que está atrasado, você ainda tem uma oportunidade de compra caso isso aconteça. E caso isso aconteça, você buscaria uma região aqui próxima dessa dos 95, 96, para se posicionar, para correr para abraço, contando que ele vai romper essa linha de tendência. Douglas, eu não quero correr risco desnecessário, cara. Eu quero fazer um gerenciamento de risco apertado. Você aguarda o cenário, aguarda a confirmação de rompimento, ou seja, você espera ele romper essa linha de tendência vermelha, aguarda uma confirmação, uma retração, e você entra nessa retração aqui, nesse reteste. Então, se você olhar só para o Bitcoin, esse seria o mais racional. E vai muito do seu perfil. E é por isso que você tem que saber exatamente como que está a sua carteira de acordo com o seu perfil e de acordo com a sua expectativa. Porque se nada disso estiver alinhado, você vai rodar. Então você tem que estar no controle da situação. Já vi várias pessoas na queda, vendendo no medo. Mas por quê? Ah, porque eu tô com medo. Aí mostra um gráfico. Pô, mas o contexto, cara. A gente tá num momento propício. Eu já mostrei em vários vídeos sobre o time que nós estamos. Só que é chato ver a sua moeda não subindo devagar. Mas isso é porque o Total 3 está em uma tendência indefinida ainda. No micro, no macro, ela está indo buscar um rompimento topo histórico, mas no micro ela está indecisa. Então isso aqui é clássico para fazer as pessoas desistirem. E se você olha para qualquer outro gráfico, você vai pegar as altcoins, vou pegar até a Solana como exemplo, e é um diferencial que você pode ter, que é fazer o quê? A média das moedas. Analisa todas as moedas do mercado, pelo menos as principais, olha a tendência delas. Se a maioria da tendência delas estão com gatilhos de compra, a probabilidade é subir. Aí você junta com outro gráfico, tá positivo, tá otimista. Então você vai se munindo dessas informações para chegar a uma decisão mais assertiva. Não é questão de saber o futuro, é questão do meu gerenciamento. Se eu espero para comprar numa confirmação, ou eu compro agora focando no longo prazo e esqueço o curto prazo. Só que o que você faz, provavelmente, é não respeitar o seu estudo, não respeitar a sua estratégia. Só que para você ter uma estratégia e respeitá-la, você tem que saber o que você está fazendo. Então, eu já falei várias vezes, eu não consigo ver uma possibilidade de você lidar com o mercado sem análise gráfica, porque a sorte não te ajuda. Que é um mercado de alto risco, isso aqui não é um mercado que qualquer pessoa entra e ganha dinheiro. Eu acho que todo mundo aí tá de prova, que viu lá no ano passado, 6 meses, o mercado caindo 80%. Agora, na virada do ano, já caiu 50% de uma forma rápida. Como é que você sobrevive a isso? Tem gente que já queimou toda a grana, enquanto tem outros que estão ganhando. Então, vai muito do que você está fazendo. E você vai achando que vai ser fácil daqui para frente só porque você está aguentando, vai esperar alta, vai ser fácil. Sinto dizer, mas não. Não, porque não tem dinheiro para todo mundo e não é todo mundo que sai vitorioso. Então, olha a Solana, o que ela fez? Ela tinha uma linha de tendência aqui, fez uma linha de tendência pegando o topo histórico e esse topo de 2024, rompeu para cima, recusou o topo histórico, voltou, tá buscando suporte aqui, clássica confirmação de rompimento, o que fez dessa zona aqui uma excelente zona para compra. Para quem? Para quem quer comprar nesse cenário otimista da Solana. Então a probabilidade daqui para frente é que a Solana vá romper o topo histórico, porque ela já pegou um gás, fez um reteste e tem margem para subir. Aí você vai olhar outros indicadores técnicos, pode olhar qualquer que for, tem
espaço sim para fazer esse rompimento. Então tudo tem que estar controlado por você. Só que isso não é só gráfico, é o que você vai fazer com o teu dinheiro de acordo com isso, tá? Então, tudo isso é determinante para você ter mais resultado. E aí você vai olhar o próprio real, você que está no Brasil, você tem que ficar esperto nisso. Afinal, você está botando seu real e trocando por dólar. Se o dólar desvalorizar, você realmente vai ter menos lucro se você for sacar para real. E você não pode desconsiderar isso, tá? E aí, qual que é a cabeça? O dólar, putz, olha só, subiu pra caramba. Eu vou comprar aqui e se cair? Aí você pensa o seguinte, qual que é o contexto dele? O dólar estava no topo histórico aqui, rompeu o topo histórico. Tá voltando para fazer o quê? Um reteste. Quantos por cento ele subiu do topo histórico aqui, se você for analisar? 5%. Cara, para um câmbio tá excelente. E aí, o que, que ele fez? Ele pegou e tá fazendo reteste. Isso mostra pra gente uma probabilidade, uma possibilidade de ver o próprio dólar fazendo uma nova onda de alta que eu já falei que o meu alvo aqui, pelo menos pessoal, que eu vou considerar com certeza, se casar com a saída do ciclo, ó, melhor ainda, uma saída por volta ali de 6,80 no dólar. Que seria justamente... Não, aqui eu tô viajando, pô, eu tenho que pegar no mensal, peraí. Aqui no mensal, se você for pegar esse topo com esse, vai bater justamente aqui, ó, 6,80 voltando pro semanal. Então aqui tá uma baita região para ele pegar esse gás e tentar buscar esse alvo. E aí sim você pode pensar em vender e ficar esperto nessa região, porque se você vender suas criptos ali junto com o fim do ciclo do mercado, você vai ter o lucro máximo do máximo. Eu já falei numa estratégia aqui no Brasil que você poderia aproveitar até a taxa de juros para ter mais rendimento ou até trocar em ouro. Então, tem muitas possibilidades, mas você tem que saber levar isso aqui a sério. Mas esse contexto, enquanto uns ficam com medo, outros veem oportunidade. Então, tudo isso está muito bom para o contexto a ponto de dar conforto para o mercado de cripto subir e ter margem. Então você vai olhar o próprio Ethereum, tá lindo, fazendo um ombro, cabeção pelo menos. Se você for ignorar completamente esse padrão, ele tá fazendo uma construção muito boa aqui. No sentido de suporte e existência. Aqui nessa região tem uma região fortíssima, que foi onde ele segurou e deu uma porrada de 10% para cima já. Da mesma forma que aqui você tem um baita suporte, uma linha de tendência suportando. Então, olha só o agregado aqui de força que o Ethereum tem para cima. Então, o cenário de cripto, por causa dessa queda, abriu muita oportunidade, mas a maioria das pessoas não estão aptas a observar isso. E se você for sair ainda para as altcoins, que é o que você está querendo ganhar dinheiro, olha para o TVL do mercado de cripto. Todas as altcoins dentro do ecossistema, a usabilidade delas, quando o dinheiro realmente está dentro do mercado de cripto, sendo usado mesmo, você vai ver aqui, ó, 123 bilhões de dólares. Cara, é dinheiro pra caramba. Só que o que importa não é só o valor, e sim o crescimento que ele vai tendo. E até aqui, eu vou até pegar isso aqui, vou copiar, vou jogar aqui no gráfico, e eu vou fazer uma tendência, uma análise disso aqui também. Porque você vai perceber que aqui, ó, ele fez uma alta, retraiu, subiu e tá numa estrutura assim, boa, otimista. Ainda mais se você for pegar aqui e traçar essa linha aqui, olha só como é que a tendência vai desenhando. Ele sobe, retrai, sobe, volta e faz o reteste para continuar subindo e buscar o topo histórico aqui dessa região aqui do TVL. Então, análise gráfica, cara, você pode falar o que for, mas isso aqui se aplica a literalmente qualquer coisa. Isso é muito fenomenal. Porque te dá um senso de controle absurdo. E é exatamente por isso que eu não fico com medo quando acontece alguma coisa, porque tem margem para aquilo acontecer. Enquanto estiver dentro da margem do mercado, eu vou ficar confortável. Então, os pontos de atenção que você teria que ter nesse momento do mercado é justamente a tendência do Bitcoin e essa resistência que você está vendo nessa linha de tendência vermelha. Assim que ela for rejeitada, se ela for, você tem a região ali dos 95, 97 para prestar atenção, para buscar um gás para fazer o rompimento. Caso ele tenha força suficiente, o que seria zero surpreendente do mercado romper para cima, você tem uma oportunidade ali de comprar nesse reteste. Eu tô aqui para saber o futuro? Claro que não. Eu tô aqui para saber que a minha carteira está composta já, sendo que a tendência do mercado está bem clara para mim, eu não vou me desesperar. Tenho a exposição em projetos que estão com gráficos excelentes, já falei em alguns vídeos aqui.
Então não tem por que eu me preocupar, porque todo cenário está bem confortável, tem margem de fazer muita coisa. Então não quero acertar que vai subir agora, mas que eu esteja preparado e que eu esteja me posicionando já para pegar na próxima tendência do mercado. Eu não estou falando do próximo ciclo, estou falando da próxima tendência quando ele romper essa tendência de baixa por causa dessa linha de tendência. Essa linha de tendência que você está vendo no diário do Bitcoin define uma tendência corretiva, porque ele fez topos descendentes, só que não está conseguindo manter fundos descendentes. Então é uma forma que o mercado está demonstrando uma força que pode se refletir no rompimento dessa linha de tendência. Isso acontecendo, o cenário fica otimista para cripto. E como a maioria dos projetos do mercado de gráficos auxiliares estão apontando um reteste, uma continuidade de tendência, eu, Douglas, fico confortável e não me desespero. Pelo contrário, eu aproveito para comprar. Claro que o caixa acabou, mas você entendeu? Então, esse gerenciamento é importante. Eu quis fazer esse vídeo justamente para quebrar um pouco a linha que eu faço sempre de vídeos, para você entender como que eu leio a situação e para fazer uma checagem. E para mim tá tudo certo. Queria saber de você o que você tá achando da tua leitura. Vamos fazer um bate-papo produtivo, sem xingar um amiguinho aqui embaixo. O teu like é muito importante, a tua inscrição nem se fala. Se você quiser se aprofundar e fazer isso pro teu capital e aumentar a tua assertividade, aumentar o ganho que você tem e realmente sair vitorioso nesse mercado, que não é para muita gente, link na descrição. Você vai ter toda a estrutura que você precisa para ter mais resultado. No mais, muito obrigado pela companhia, um grande abraço e tamo junto.